Vamos agora resolver o exercício número 5 do conjunto de exercícios Aplico o que aprendi da página 24 e neste caso vamos analisar a aproximação de 3/7 com erro inferior a 1/100. O enunciado é então o seguinte: escreve uma aproximação de 3/7 com um erro inferior a 1/100. Vamos então resolver este problema de duas maneiras: sem recorrer à calculadora e depois recorrendo ao valor aproximado dado por uma calculadora. Sem recorrer ao recurso de uma calculadora, nós temos que calcular o intervalo de 3/7 mais 1/100 e 3/7 menos 1/100. 1/100 é 1 sobre 100, o que significa que teremos então 3/7 que estará compreendido entre 3/7 menos 1/100 e 3/7 mais 1/100. Calculando o mínimo múltiplo comum destas duas frações, podemos somá-las algebricamente e obtemos então 293/700 e 307/700. Significa então que o nosso valor x' da aproximação estará incluído neste intervalo, isto é, entre 293/700 e 307/700, excluindo os extremos. Temos então aqui várias frações, aliás infinitas frações, mas se tivermos em conta apenas as frações com denominador igual a 700, nós teremos 293/700, que é excluído, depois teremos 294/700, 295/700, 296/700 e por aí adiante até aos 307/700, excluindo este valor. Podemos então escolher uma fração entre estes dois extremos, uma fração com denominador igual a 700, por exemplo, 301/700, que é aproximadamente igual a 0,43. Este é, portanto, um valor de aproximação de 3/7 com um erro inferior a 1/100. Vamos agora analisar a segunda metodologia, isto é, recorrendo a uma calculadora. Como estamos a falar de um erro inferior a 1/100, isto é, duas casas decimais, vamos ver o enquadramento do nosso número 3/7 a duas casas decimais. Ora, 3/7 é 0,42857, é uma dízima infinita periódica de período 428571, portanto 6 algarismos. E podemos dizer então que 3/7 varia entre 0,42 e 0,43. Podemos então verificar que 0,428 é superior a 0,420 e inferior a 0,430. Podemos então dizer que 3/7 está compreendido entre 0,42 e 0,43. Vamos testar o erro. Ora, qual é o erro máximo à esquerda? Será 3/7 menos 0,42. Estamos a analisar este intervalo a preto. Isto dá um erro de 0,0085 inferior a 1/100. Agora vamos ver o erro à direita. O erro à direita será 0,43 menos 3/7, ou seja, dá aproximadamente 0,0014, também inferior a 1/100. Portanto, verifica as nossas condições. Podemos então constatar que o intervalo que nós definimos, 0,42 a 0,43, não está centrado no nosso número de 3/7. Isto é, está deslocado para a esquerda. Contudo, a sua amplitude é igual a 1/100, que é a soma dos erros. O erro à esquerda mais o erro à direita vai nos dar então o nosso erro máximo, que é 1/100. Temos então aqui a visualização da representação geométrica a vermelho da metodologia sem recurso à calculadora. Definimos um intervalo entre 293/700 e 307/700, isto é, entre 0,418 e 0,438. É um intervalo centrado no número 3/7, enquanto na segunda metodologia definimos o nosso intervalo 0,42 a 0,43, excluindo os extremos, deslocado para o lado esquerdo. Agora perguntamos, mas porquê é que nós optamos por considerar aqui o enquadramento a duas casas decimais e não determinamos os valores extremos superiores a 1/100 e inferiores a 1/100? Vejamos então. 3/7 é então igual a 0,42857. Se subtrairmos 1/100, vamos obter 0,41857 por aí adiante. Relativamente ao extremo do lado direito, vamos somar a 0,42857 1/100 e vamos obter 0,43857. Isto é, temos aqui a representação
das duas variantes quando recorremos à calculadora. Na primeira situação, consideramos logo um arredondamento a duas casas decimais. Na segunda situação, determinamos os extremos que se distanciam uma centésima à direita e uma centésima à esquerda relativamente ao nosso número. E depois vamos verificar o enquadramento. O que é que nós constatamos? Constatamos que o erro à direita é exatamente igual, isto é igual a 0,014, portanto inferior a uma centésima, mas o erro à esquerda é superior a uma centésima. É concretamente da ordem dos 0,018, portanto superiores a uma centésima. O que significa que este extremo do lado esquerdo deverá ser deslocado para a direita uma determinada quantidade, neste caso uma centésima. Temos que passar este extremo do lado esquerdo de 0,41 para 0,42. Ora, ao fazermos isso, estamos exatamente na variante anterior, em que nós definimos o nosso intervalo entre 0,42 e 0,43. O intervalo de variação recorrendo à calculadora, neste caso, é inferior ao intervalo de variação sem recurso à calculadora. Nesta situação, temos uma amplitude que é igual a uma centésima, e na situação anterior, isto é, a vermelho, que é o caso da aproximação sem recurso à calculadora, temos uma amplitude que é igual a 2 centésimas, que é uma centésima para a esquerda e uma centésima para a direita, e para além disso, o nosso intervalo está centrado no nosso número 3 sétimos. Vemos aqui a representação em termos de GeoGebra do intervalo de variação sem recurso à calculadora, entre 0,418 e 0,438, e, portanto, o valor da aproximação será um qualquer valor deste intervalo, excluindo os extremos. Temos aqui várias hipóteses. No nosso caso, admitimos 0,43, que foi exatamente a fração 301/700. Vamos então ver em termos dinâmicos esta aproximação. Temos o nosso intervalo que varia entre 0,418 e 0,438. Portanto, o valor da aproximação será um qualquer valor deste intervalo, aqui assinalado com esta bola roxa, excluindo os extremos. Admitimos então como valor da aproximação, e como exemplo, 0,43, ou seja, a fração 301/700.